Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre, estou aqui de volta para dar continuidade àquela série de vídeos que eu tinha me comprometido a fazer, que é te tirar do zero no marketing digital e te levar até um nível intermediário, especialmente em Facebook Ads e outras coisas. O que acontece é o seguinte, como eu já falei nos outros vídeos, a gente precisa construir alguns conceitos para que lá na frente a gente saiba do que a pessoa está falando, né? Para que a gente tenha uma base, pelo menos assim, conceitual, para trabalhar. E eu venho elaborando os conteúdos, então, nesse primeiro momento, pensando nesses conceitos iniciais. Hoje eu queria passar por mais alguns que eu acho que são muito importantes, que a gente precisa saber. E dentro de mais uns 2 vídeos, aí, uns 2 próximos vídeos, a gente deve entrar mais na parte operacional e técnica. Mas lá na frente vocês vão ver que esses conceitos eles vão fazer falta, tá bom? Então eu fiz uma apresentação para guiar a nossa conversa, para guiar a minha fala, e eu vou ligar o meu compartilhamento de tela aqui para que vocês me acompanhem. Só um pouquinho. Pronto, minha tela já está compartilhada. E tá aqui, ó. A nossa pauta de hoje é essa aqui. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em termos de publicidade online, né, de marketing digital, publicidade online, o que a gente tem basicamente tem mais, mas assim, são praticamente 2 players, que é o Facebook e o Google. Eu acredito que uma estratégia bem feita, ela deve mirar no Facebook e no Google ao mesmo tempo, não obrigatoriamente, mas ela deve mirar nos dois. E aí a gente tem que aprender então sobre como utilizar essas ferramentas. Aqui especificamente nós vamos ver Facebook. A diferença entre essas redes é o seguinte: o Facebook ele faz os anúncios com base numa segmentação. Então você vai lá e informa que você quer fazer aquele anúncio para pessoas do sexo tal, que tem curso superior, que tem isso, que tem aquilo. E esse anúncio vai aparecer como anúncio patrocinado para as pessoas. Já o Google, a base dele de encontrar as pessoas é a partir das perguntas que elas fazem. Então o Google ele vai com base nas buscas, né? Com base nas palavras-chave. Então eu diria que no Google você encontrará alguém que está te procurando. Já no Facebook não é bem assim, você não vai encontrar alguém que está te procurando, você vai encontrar alguém que tem afinidade com o tema que você está falando, mas não obrigatoriamente ele está procurando uma solução ou um curso, seja lá como for, que você vende, por exemplo. Mas ele tem afinidade com o tema. Então, é muito mais fácil para você conversar com uma pessoa que tem afinidade do que com uma pessoa que não tem. Algumas práticas assim que eu gostaria de não recomendar, não façam, porque não é bom. Uma delas, não vá na sua fanpage ou pelo celular e aperte o botão impulsionar. Isso não funciona. Uma estratégia bem feita, ela tem que ser feita a partir do Business Manager. É de dentro do Business Manager que você consegue controlar todas as variáveis que você precisa controlar para que o anúncio aconteça da forma correta e adequada. Então, quando você vai lá e clica lá em impulsionar apenas o conteúdo, tem uma série de parâmetros que você não está entrando com eles e que o sistema não vai otimizar. Então, dá algum resultado? Dá, você pode ir lá, apertar o botão impulsionar e ter 2.000 visualizações. Mas, se você pensar em termos de estratégia como um todo, não é uma boa estratégia. Antes de você começar a gravar, antes de você começar a produzir conteúdo, você tem que passar por algumas etapas. Quais são essas etapas? Primeiro, defina quem é a sua persona. Né? No vídeo passado eu já falei sobre persona. Quem é o meu público-alvo? Com quem que eu estou conversando? Para quem que eu estou gravando esse material? Isso é fundamental. Tenha isso sempre em mente antes de produzir o seu conteúdo. Aí vem a outra etapa. Pronto, eu defini a pessoa com a qual eu quero conversar, agora eu tenho que definir a pauta. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? Como que eu vou explorar aquele tema?
mais para frente um pouquinho eu vou falar de pauta. Definição de plataforma de suporte, por exemplo, se você já vai fazer uma campanha mesmo, você vai usar o quê? Você vai colher e-mail, você vai fazer disparo automático, vai ser pelo WhatsApp, vai criar grupo no WhatsApp com disparo, como que você vai interagir com o seu público, envolver o seu público. Então você tem algumas ferramentas aqui que são o MailChimp, para poder fazer envio de e-mails, o RD Station, Lead Lovers, Mautic, que são uma série de ferramentas. Isso é para quem já está num nível mais intermediário para avançado, para poder integrar as estratégias, mas se você está pensando em fazer isso, você já tem que definir isso logo no começo. Aí vem uma outra etapa que ela é crítica, e muita gente que faz anúncio online não se atenta para essa etapa, que é o funil de venda, o topo do funil de venda. O funil de venda, o que ele é? O funil de venda é um funil, um formato de funil mesmo. Aqui em cima você tem as pessoas que você atinge com a sua comunicação. Então, por exemplo, vamos supor que esse vídeo meu seja visto por 500 pessoas. O meu topo de funil são 500 pessoas. O meu meio de funil é o número de pessoas que se interessam pelo tema, que gostam do conteúdo que eu produzo e que de alguma forma querem consumir alguma coisa, querem consumir um curso e tal, mas às vezes não está na hora daquela pessoa, ela ainda está pensando, talvez ela vá decidir isso lá para frente, mas ela está aqui no meu meio de funil, ela é um prospect, ela é uma pessoa assim que ela, teoricamente, ela pode se tornar o meu cliente. E a base do funil, cá embaixo, é de verdade quem é o seu cliente, quem é a pessoa que olha para você e fala assim, eu quero ser cliente dessa pessoa, ou eu quero ter ela como fornecedor, eu quero comprar dela alguma coisa. Então, esse é a sua base de funil. Por que o funil ele é um negócio tão crítico e as pessoas, às vezes, as empresas, as pessoas, os anunciantes, fazem ele mal feito? Porque depois, quando a gente for estudar um pouquinho da plataforma, vocês vão ver o seguinte. A plataforma ela tem uma série de parâmetros que me permite configurar se eu quero que o meu vídeo tenha visualizações, se eu quero que ele tenha cadastro, se eu quero que a minha publicidade tenha cadastro, se eu quero que ela leve para o meu site, etc. e tal. E aí as pessoas, de maneira geral, elas vão até essas opções e fazem a configuração da sua campanha com base nessa configuração. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha para conseguir cadastro. Aí eu vou lá, seleciono conseguir cadastro, ponho a campanha para rodar. E ela não funciona. E é normal que não funcione. Por quê? Porque eu estou conversando com um público frio. O que é um público frio? Eu estou conversando com gente que não me conhece, que eu estou conversando com gente que nunca me viu. As pessoas que não te conhecem, que nunca te viram, elas têm muito menos possibilidade, por exemplo, de preencher um formulário que você está pedindo. Então, eu preciso, e aí pensando em termos de topo de funil, eu preciso sempre esquentar o meu público. Eu preciso fazer anúncios e aparecer para algumas pessoas de forma que eles olhem depois um vídeo meu, um material meu, uma outra campanha e falem assim, eu já vi esse cara antes, eu gostei do material que ele produz, eu gosto das coisas que ele faz. Então isso é esquentar o seu público. E sempre que você for pensar em termos de campanha, pense em termos de funil. Se você não pensar em termos de funil, as suas campanhas não vão dar bom resultado. Aí eu fiz um desenho aqui, ó. Então, por exemplo, público geral, no meu caso aqui, pessoas que gostam de marketing digital. Público aqui do intermediário, aqui nos prospects, né, que são as pessoas que talvez se tornassem clientes. São pessoas que gostam de marketing digital, precisam de marketing digital e talvez, por exemplo, comprariam um curso de marketing digital. E aqui na base dos meus clientes são os clientes mesmos, são as pessoas que se interessaram, se matricularam ou que vão fazer um curso comigo ou com qualquer outra pessoa e tal. Então, esse funil, ele sempre vai acontecer. E você não anuncia para público frio. Você não anuncia aqui para o topo. Você não faz o anúncio direto aqui no topo. Você vem esquentando esse público, deixa as pessoas te conhecerem, faz com que elas se interessem pelo que você tem para mostrar,
para depois você vir com as estratégias comerciais. É lógico que isso tudo que eu estou falando não se aplica a todos os casos. Por exemplo, se você é uma indústria que vende parafuso, não vai ser bem assim. A dinâmica de uma empresa com essa característica ela é diferente. Cada situação, cada empresa, ela vai ter uma particularidade e a gente vai precisar analisar essa particularidade. Aí o funil ele é baseado num conceito que é chamado de AIDA, que é Attention, Interest, Desire e Action. Você consegue a atenção de um grupo grande, o interesse de um grupo menor, o desejo de um grupo menor ainda e a ação, que é fazer uma compra, fazer uma transação, fazer um negócio de um grupo menor ainda. Então, essa quebra, ela sempre vai acontecer. Por isso que você tem que, no topo do funil, você tem que atingir muita gente para que quando chegar aqui embaixo, você tenha um número ainda considerável de pessoas te acompanhando, te seguindo e por aí vai. Então, além de desconsiderar o funil, muitas campanhas desprezam o poder do remarketing. Isso é outra coisa assim fundamental. A gente lá na frente vai falar disso e eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. Não existe campanha sem remarketing. Não existe campanha sem remarketing. O que é o remarketing? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou rodando 2 campanhas de remarketing. Eu rodei uma campanha de topo de funil, falando de marketing digital, e estou rodando agora 2 campanhas para conversar com as pessoas que já me assistiram no primeiro vídeo. Então eu fiz um topo de funil, por exemplo, maior, deixei com que o vídeo fosse visto por umas 3.000 pessoas, para depois eu fazer uma... Este é um resultado de YouTube. Para depois eu fazer uma segunda sequência, onde nessa segunda sequência as pessoas me vejam de novo, e aí é isso que é o remarketing, é você aparecer novamente para quem já te viu alguma vez. Se você se lembrar aí, vamos falar da década de 90, ninguém conseguia vender fazendo um anúncio na televisão, um anúncio no Faustão, por exemplo. A empresa ela aparecia toda hora para você, toda hora. Você ligava a televisão, tinha um anúncio dela, aí quando ia para o Faustão tinha outro, aí quando era no Bom Dia Brasil tinha outro da mesma empresa falando o mesmo assunto. Então isso é remarketing, isso é fundamental na publicidade online. Ok. Uma outra coisa, uma outra pergunta que às vezes as pessoas fazem. Eu preciso sempre produzir conteúdo igual você está produzindo aí nesse vídeo, explicando, não precisa. Nem toda estratégia requer o desenvolvimento de conteúdo. O desenvolvimento de conteúdo ele é uma ação que ele vai facilitar outras ações, ele vai facilitar outras etapas, ele vai facilitar outros processos. Mas não obrigatoriamente ele é indispensável. Como eu estava falando, por exemplo, eu posso ter uma empresa em que eu não tenho assim muita demanda, as pessoas não têm tanta demanda por conteúdo, eu vendo um produto industrial. Então eu vou mostrar um pouco da minha produção, vou mostrar um pouco de como que aquele produto é feito, do que acontece, mas eu não vou criar um canal para falar, por exemplo, de máquina de solda, ou não vou criar um canal para explicar como consertar a máquina de solda, por várias razões, às vezes nem tem público para isso. Então é possível fazer anúncios online sem trabalhar o orgânico, porque no anúncio online a gente tem 2 braços, o orgânico e o pago. O pago são os anúncios que rodam dentro da plataforma que você está pagando para rodar, e o orgânico é isso que você está assistindo agora, que é o conteúdo maior. Dá para fazer sem o orgânico? Dá, claro que dá. Mas o orgânico facilita e o orgânico barateia o seu processo, né? Então, se muita gente te vê e gosta de você, a chance, o número de anúncio e o dinheiro que você vai gastar com anúncio depois para vender curso, para vender qualquer coisa que seja, ele vai ser muito menor. Então, na medida do possível, faça o orgânico, mas analise sempre com base na sua estratégia também. Gerar conteúdo é uma atividade importante, mas não é obrigatória. O marketing de conteúdo, eu já expliquei sobre inbound marketing, né? Ele é o braço, né? Ele é o pilar do inbound marketing, e gerar conteúdo facilita por um lado e dificulta por outro, né? Ponto forte para gerar conteúdo é
amplia o seu alcance e o processo comercial ele é facilitado, pois as pessoas querem comprar de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Os pontos fracos gerar conteúdo dá muito trabalho, é preciso arrumar uma agenda para produzir conteúdo, e é importante, mas não imprescindível, dependendo do negócio. Ok. Quando eu falo que dá muito trabalho, que é preciso arrumar uma agenda, as pessoas, quando elas não produzem conteúdo, às vezes elas não têm ideia do volume de trabalho que existe antes de uma produção de conteúdo. Então, por exemplo, um vídeo meu que você assiste de 15 minutos de duração, que é um vídeo mais longo como esse aqui, ele teve fácil 8 horas de trabalho para poder chegar naqueles 15 minutos. Então, assim, não é uma atividade tão simples quanto parece. É uma atividade que ela requer muito planejamento, dá muito trabalho, ela é difícil, você tem várias etapas para cumprir e tal. Cuidados que você deve tomar ao produzir conteúdo. Primeiro, tenha o roteiro detalhado ou resumido. O que é o roteiro detalhado ou resumido? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou usando um roteiro resumido, no formato de PowerPoint. Ele é o meu guia mental, ele é a ferramenta que eu vou usar para vir discutindo com vocês os pontos principais. Então, só que às vezes eu tenho que fazer uma pesquisa bibliográfica, fazer levantamento de dados, condensar esse material num roteiro mais detalhado, para depois eu chegar numa versão mais resumida. Então, não é só abrir o PowerPoint e sair escrevendo e sair montando uma apresentação. Às vezes existem algumas fases que vão preceder. É fundamental que você tenha roteiro antes de gravar qualquer coisa. Outra coisa, cuide do cenário. Cuidado com o cenário. Eu vou falar de cenário um pouquinho mais ali na frente, mas o cenário é uma... Não só o cenário, eu vou falar de outras coisas ali, vou passar. Então, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Um vídeo bom, ele é composto de algumas coisas. Ele é composto, primeiro, um bom roteiro, fiel ao seu público-alvo, né? a sua persona. O roteiro tem que conversar com a sua persona. Segundo, iluminação. Eu preciso ter uma iluminação de qualidade. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, parece que eu estou numa luz natural, mas eu não estou. Eu estou usando um rebatedor, 2 rebatedores desse aqui, ó, um de cada lado, com 2 lâmpadas de LED de cada lado. Então, a minha iluminação aqui em mim, ela está muito forte para mim, assim, pelo que eu imagino. Para vocês talvez não esteja, mas tem uma iluminação aqui que foi pensada para isso, feita, colocada aqui para isso, para que o vídeo fique bem iluminado. Não só a iluminação, o áudio, por exemplo, eu estou usando um microfone profissional. Vocês não estão vendo, mas está aqui. Esse microfone, ele também foi pensado, porque eu tenho que garantir que o roteiro esteja bom, eu tenho que garantir que a iluminação esteja boa e eu tenho que garantir que o áudio esteja bom. Isso é o mínimo, é o mínimo. Assim, se você não garantir isso, seu conteúdo não tem chance de vingar, tá? Então, aqui, ó, são vários tipos, né? Inclusive eu coloquei os preços aqui, quer dizer, esse aqui, por exemplo, é o mais baratinho, R$100. Isso aqui é para uma iluminação mais forte, mais parruda, R$530. E esse aqui, ele custa R$300 o par. Eu estou colocando o par porque eu estou imaginando que se você vai gravar vídeo, você vai precisar de luz de um lado e de outro. Então, eu estou colocando aqui o preço de par. Outra coisa, captação do áudio. Captação do áudio é fundamental. O áudio, às vezes, ele é mais importante do que a luz. O que acontece? O celular, ele não tem capacidade de captar o áudio de forma adequada. Eu preciso de material... É lógico que eu posso pôr o celular aqui na minha frente, se ele estiver muito perto do meu rosto, vai ficar bom. Mas se eu estiver usando numa situação com um pouco mais de distância e tal, o celular não vai prestar. Então eu preciso de algumas ferramentas acessórias para me ajudar na captação do áudio. Então aqui, ó, isso tudo, outra coisa, não se assustem com esses preços, porque tudo que eu estou colocando aqui é material profissional. O material profissional, assim, de um bom nível, ele é um pouco mais caro. Existem opções mais baratas? Existem opções mais baratas, sem sombra de dúvida. Mas isso aqui que eu estou colocando é um material assim, bem bacana, já bem robusto e tal. Então, esse microfone aqui, ele é fundamental quando você vai gravar vídeo ou no celular ou numa DSLR.
Por quê? Porque a sua câmera ela não tem uma captação de áudio boa o suficiente. Você precisa de um reforço. Esse aqui é um Boya, é um microfone aí na faixa de R$250. Ele melhora muito o desempenho. Esse aqui é um microfone que eu poderia estar usando, eu estou usando um outro, o meu é mais barato, o meu deve ter custado a metade do preço desse aqui, mas esse aqui já é um microfone bem profissional, com a qualidade de áudio muito boa. O lapela, quando você for fazer uma externa, ou quando você for fazer uma gravação que você esteja mais distante do equipamento, em que esse aqui não resolve, porque você está a mais de 2 metros, por exemplo, aí você vai pôr o lapela. O lapela, você pode inclusive conectar ele no seu celular e ele captar o áudio. Ou você pode conectar o lapela num microfone desse aqui, que é o Zoom. Esse aqui já é um microfone, na verdade é um gravador, não é um microfone. Ele tem um microfone aqui na ponta, aqui, ó, mas ele é um gravador, e ele é um gravador já com recursos profissionais e muito bom. Eu tenho um dele, é muito bom mesmo. Então, mas é um gravador mais caro. Você pode usar o seu celular em substituição a ele, conectando, por exemplo, o lapela no celular. Sobre o cenário, eu tinha começado a falar sobre o cenário. O cenário é o seguinte: você não tem que fazer uma super produção, mas você também não pode fazer uma produção avacalhada. Você tem que ter um cenário mínimo de gravação. Então, por exemplo, esse cenário que eu estou nele hoje, agora vocês não estão vendo mais o cenário, mas no começo vocês estavam vendo um cenário em que eu estava num ambiente de escritório. Eu não estou de verdade naquele ambiente de escritório. Aquilo é porque eu estou usando um chroma key, e esse chroma key eu consigo projetar no fundo o que eu quiser. Então, por que eu uso aquele cenário? Eu uso aquele cenário porque depois eu preciso retirá-lo, eu preciso remover o cenário para que você consiga me ver no vídeo, sobre o PowerPoint, igual você está vendo agora, com uma qualidade de imagem bacana. Então, eu uso um recurso, que é o chroma key, e depois eu retiro o fundo verde do chroma key e coloco um fundo de imagem. E aí, quando eu venho para cá para o vídeo, eu venho da forma que você está vendo. Então, se preocupe com o cenário. Agora, o cenário tem a ver com quem você está conversando. Então, por exemplo, essa menina aqui, ó, que eu coloquei aqui. Esse cenário é bom ou é ruim? Ele não é obrigatoriamente ruim, ele é um cenário caseiro, doméstico. Depende do que você está falando e com quem você está falando. Esse cenário pode ser super adequado para uma situação e pode ser inadequado para outra situação. Então vai depender de quem é o seu público-alvo. Roupa. Roupa é o seguinte: você não tem que também estar todo social, etc. Mas você também não pode estar avacalhado. Você também pode fazer uma opção, e aí depende do seu público-alvo, por usar uma roupa um pouco mais neutra, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou usando uma blusa de malha escura, pronto, não quero parecer de roupa social, nem de muito arrumado, nem nada disso. Eu quero ter um canal de comunicação mais natural, mais espontâneo, então esse tipo de roupa é compatível. E antes de começar, grave, teste, ouça e veja como está ficando, antes de ir para a produção mesmo. Então, por exemplo, antes de gravar esses vídeos, que eu estou gravando aqui agora, eu faço 2 gravações curtas para ver se a luz está boa, para ver se o áudio está bom, para ver se está tudo funcionando, para ver se o chroma key está bem posicionado, se o enquadramento está certo. Quer dizer, isso tudo é fundamental, porque quando você vai começar a gravar, às vezes você fica 20 minutos gravando e depois você descobre que estava sem áudio. Então, teste tudo antes. Na hora que você for gravar, já pense no final, ou seja, pense no final da história. Quando você vai gravar um vídeo, você já tem que pensar na edição. Por quê? Porque é o produto final do seu vídeo que vai exigir que você tenha determinadas imagens, por exemplo. Então, na hora que eu penso como vai ficar editado aquele vídeo, eu posso perceber a necessidade de eu fazer uma filmagem de frente para mim, mas depois eu mudar a câmera de ângulo, colocar ela na lateral ou colocar ela na outra lateral, ou fazer uma imagem aérea. Quer dizer, o meu roteiro, é a maneira como eu organizo o fim do meu vídeo que vai determinar como deve ser o começo do meu vídeo. Então, tenha clareza que é fundamental que você tenha o roteiro preparado antes de começar a gravar qualquer coisa. E outra, tenha consistência no seu processo de produção. O processo de produção e de ganhar audiência
ele é um processo muito lento. Às vezes gasta 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos trabalhando, até que você tenha reconhecimento pelo trabalho que você está fazendo. E é preciso ter consistência. Então, assim, se você for falar, fale de alguma coisa que realmente te apaixona, de alguma coisa que realmente você goste, porque você vai ter que estudar muito sobre aquele tema. É lógico que isso não funciona para todos os casos. Se você é uma empresa, por exemplo, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que falar do que você faz e do que você vende. Mas se você é uma pessoa física e vai conversar com as pessoas e vai produzir um conteúdo, não produza um conteúdo que você não sinta prazer em estudá-lo, que você não sinta prazer em aprender cada vez mais sobre aquele conteúdo. Porque você vai se cansar no meio do caminho, sabe? Depois de 6 meses produzindo e o resultado não chegando, você vai falar assim, esse trem está me dando muito trabalho, não estou gostando e tal, tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve nesse canal. Eu estou usando várias plataformas. Tem uma plataforma no YouTube. É mais fácil consumir conteúdo longo por lá. Estou usando essa plataforma que talvez você esteja vendo pelo IGTV, talvez você esteja vendo por outro lugar. Mas, enfim, são vários lugares que você pode encontrar esse conteúdo. Escolhe qual que é o melhor para você, se inscreve lá, se você gostou, recomenda, curte, manda para as pessoas que você conhece, enfim. Aquela chamada youtubística, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal e tal, tal. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixa eu ver aqui, deixa eu mudar. Espero que vocês tenham gostado. Lá, tá vendo? Eu não estou nesse escritório. Isso é um chroma key. Mas é um recurso que eu preciso usar por causa do PowerPoint. E é isso. Um abraço para todo mundo e até mais.